pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o temor da inflação chegou até os bancos centrais ao redor do mundo e causou decisões surpreendentes sobre a taxa de juros. Começando pelos Estados Unidos, onde o FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, aumentou a taxa básica de juros por lá em 0,75 ponto percentual, algo que não acontecia desde 1994. Isso aconteceu mesmo depois do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, dar declarações de que as altas seriam só de 0,5 ponto percentual. Mas a inflação dos últimos dias, e principalmente os dados da semana passada e dessa, que saíram nos Estados Unidos, levaram o Banco Central de lá a acelerar o aperto monetário. Outro banco que também surpreendeu foi o Banco Central da Suíça, que levou a sua taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, algo que não acontecia desde 2007. Além disso, o Banco Central da Inglaterra também aumentou sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Aqui no Brasil, a nossa Selic também foi elevada em 0,5 ponto percentual e agora está em 13,25% ao ano. Essa foi a 15ª alta seguida da nossa taxa básica de juros. O único banco central que não aumentou sua taxa de juros foi o Banco Central do Japão, que se reuniu essa semana e decidiu manter a taxa de juros por lá estável. Outro banco central que também surpreendeu foi o Banco Central Europeu, que convocou uma reunião de emergência para quarta-feira. O objetivo dessa reunião foi tentar frear a alta dos títulos públicos de renda fixa por lá e principalmente fazer com que não aconteçam altas diferentes entre os países da zona do euro. Isso aconteceu após a Alemanha reportar a sua maior inflação nos últimos 50 anos. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação por lá apresenta uma alta de 7,9%. Essa alta generalizada da taxa de juros não ajudou em nada as bolsas, que já tinham caído forte semana passada e caíram forte essa semana. O S&P 500 apresentou uma queda de 4,25%, a Nasdaq apresentou uma queda de 1,69% e o Dow Jones apresentou uma queda de 2,87%. Já na Europa, o Stoxx 600 caiu 3,32%. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa também caiu forte, queda de 5,36%. E não ajudou em nada a nossa Bolsa de Valores a questão do preço das commodities no mercado internacional. O minério de ferro caiu 11,66% e encerra essa semana com a tonelada cotado aos $125. O minério de ferro ele foi influenciado por causa dos mini lockdowns promovidos na China, nas províncias de Pequim e Xangai. A China está fazendo isso para tentar conter alguns surtos locais que teve do coronavírus. E isso trouxe o medo de que a China possa não ter uma retomada econômica após o lockdown que durou até o início desse mês. O medo de uma recessão global fez com que o barril de petróleo também caísse essa semana. O Brent, que é referência para a Petrobras, caiu 7,32%. Encerra essa semana cotado aos $113,20. Aqui no Brasil, o volume de serviço decepcionou. Veio com uma leve alta de 0,2%. Abaixo daquilo que era esperado. Enquanto isso, o Senado Federal aprovou o projeto que limita o ICMS dos combustíveis, energia e das telecomunicações em 17%. Esse projeto sofreu algumas modificações e precisa retornar à Câmara para ser aprovado lá novamente. E falando de combustíveis, a Petrobras anunciou nesta sexta-feira um aumento na gasolina de 5,18% e no óleo diesel de 14,25%. Antes mesmo desse aumento ser anunciado, já haviam aí diversas manifestações do governo federal em relação a ele. Inclusive, teve uma reunião anterior com o Conselho da Petrobras, juntamente com o ministro de Minas e Energia, com o presidente Jair Bolsonaro, mas o Conselho informou que essa decisão de aumento não cabia a ele, era uma decisão que cabia à diretoria da Petrobras. Logo após anunciar o aumento, nós tivemos reações aí fortes do presidente Jair Bolsonaro, que sugeriu a instalação de uma CPI da Petrobras, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que inclusive disse que
Aquilo que o presidente da Petrobras vem fazendo é um verdadeiro terrorismo empresarial e que ele deveria renunciar. Lembrando que o governo federal já indicou um novo presidente para a Petrobras no lugar de Mauro Coelho, mas como a diretoria da Petrobras ainda não se reuniu, essa troca ainda não foi efetivada. O nome indicado pelo governo federal para assumir a presidência da Petrobras é de Caio Paes. No comunicado do Copom, logo após a reunião que aumentou a nossa taxa Selic em meio ponto percentual, ele disse que na próxima reunião nós podemos ter aí uma alta de igual ou menor patamar do que essa da última reunião. Isso fez com que o DI para janeiro de 23 chegasse a 13,55% essa semana, uma alta de 0,17%. Já o IMA geral teve uma leve alta de 0,06%, enquanto isso os pré-fixados permaneceram basicamente estáveis, com uma alta de 0,02% essa semana. Para a semana que vem, aqui no Brasil, nós vamos ter a ata do Copom, que vai mostrar aí o que pautou essa decisão do nosso Comitê de Política Monetária e principalmente qual que é o futuro da nossa taxa Selic, se de fato nós estamos perto do fim do ciclo de aperto monetário. A gente vai ter a prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter a fala dos diretores do FED, que vão mostrar o que levou o Banco Central norte-americano a mudar de postura e se de fato essas altas de 0,75 ponto percentual por lá vão continuar e qual vão ser as atitudes do Banco Central norte-americano para tentar conter a inflação. A gente vai ter ainda a divulgação dos índices de inflação do Reino Unido e do Canadá. E no Congresso Nacional, a gente tem a tramitação da PEC dos combustíveis, que, entre outras coisas, busca aí zerar impostos federais sobre a gasolina, zerar o ICMS sobre o diesel com uma recomposição para os estados e é incluído nesse projeto também um auxílio para caminhoneiros autônomos e além de motoristas de táxi e aplicativo, para tentar amenizar a alta dos combustíveis. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.